Ela saiu acreditando que seria uma noite especial. Mas encontrou outra no lugar que era seu. O que seria amor virou humilhação. E ali, ela descobriu o preço da verdade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. A noite em São Paulo estava especialmente quente para o mês de outubro. Mariana ajeitou o vestido branco de linho pela 10ª vez desde que saiu de casa, sentindo o peso da barriga de 7 meses puxar o tecido delicado. Ela havia escolhido aquele vestido com tanto cuidado, querendo estar impecável para a noite que seu marido havia prometido ser especial. Lucas dissera que tinha fechado um contrato importante com investidores internacionais e que fariam uma celebração no Bellini, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, frequentado por empresários, celebridades e pessoas que faziam parte de um mundo que Mariana ainda estava aprendendo a navegar. Casada há 4 anos com Lucas Mendonça, um empresário do ramo de tecnologia, Mariana tinha construído sua vida em torno dele. Deixara o emprego de professora quando ele insistiu que não precisavam de 2 rendas, que ela poderia se dedicar a cuidar do lar e, em breve, dos filhos que tanto planejavam. Ou ao menos era o que ela acreditava que ambos planejavam. Nos últimos meses, Lucas se tornara cada vez mais distante, mais frio, sempre ocupado com reuniões que se estendiam pela madrugada e viagens que surgiam de última hora. Mariana atribuía tudo ao estresse do trabalho, à pressão de manter a empresa crescendo em um mercado competitivo. Ela entendia. Ela sempre entendia. O motorista particular que Lucas enviara para buscá-la dirigia em silêncio pelas ruas do Jardim Paulista, onde moravam em direção aos jardins onde ficava o Bellini. Mariana olhava pela janela, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas terrestres, e sentia uma inquietação crescente no peito. Algo não estava certo. Seu instinto maternal, aquele que vinha se aguçando a cada dia de gestação, sussurrava alertas que sua mente racional tentava silenciar. Não seja tola, Mariana, ela dizia a si mesma. Lucas está apenas cansado. Hoje será diferente. Hoje ele vai te olhar como olhava antes, vai tocar sua barriga com carinho, vai falar sobre nomes para o bebê. Quando o carro parou em frente ao restaurante, Mariana respirou fundo, ajeitou o colar de pérolas que fora presente de aniversário e desceu com cuidado. O porteiro abriu a porta de vidro fumê para ela, e Mariana adentrou o ambiente de luxo discreto que caracterizava o Bellini. O restaurante era decorado em tons de dourado e marfim, com lustres de cristal que lançavam uma luz suave sobre as mesas de madeira nobre. Um pianista tocava algo melancólico ao fundo, e o som das conversas baixas se misturava ao tilintar de taças e talheres de prata. Mariana procurou Lucas com os olhos, e seu coração deu um pulo quando o encontrou. Ele estava sentado em uma mesa ao fundo, vestido com um terno cinza escuro que ela não conhecia, o cabelo penteado para trás de um jeito diferente. Mas ele não estava sozinho. Havia uma mulher ao seu lado. Uma mulher que Mariana não conhecia, mas que parecia conhecer muito bem o seu marido. Ela era alta, morena, vestida com um vestido vermelho justo que contrastava violentamente com a elegância contida do ambiente. Seus lábios estavam pintados de um vermelho sangue, e ela ria de algo que Lucas dizia, tocando seu braço com uma intimidade que fez o estômago de Mariana revirar. Por um momento, Mariana pensou em dar meia volta e sair, mas então Lucas a viu. Seus olhos se encontraram, e em vez do calor que ela esperava ver, encontrou apenas frieza. Lucas não sorriu, não acenou, não se levantou para recebê-la. Apenas a observou, como se estivesse avaliando um objeto que não sabia se queria manter ou descartar. A mulher de vermelho seguiu o olhar dele, e quando viu Mariana, um sorriso cruel se formou em seus lábios. Mariana caminhou em direção à mesa, sentindo as pernas tremerem e o peso do bebê puxando seu centro de gravidade. Cada passo parecia uma eternidade. Ela sentia os olhares dos outros, clientes sobre ela, julgando seu vestido simples, sua barriga proeminente, sua inadequação naquele mundo de aparências perfeitas. Quando chegou à mesa, Lucas finalmente se levantou, mas foi para afastar a cadeira da mulher de vermelho, não para cumprimentar a esposa.
Mariana, a voz saindo trêmula, perguntou. Lucas, o que está acontecendo? Você disse que era uma celebração. Quem é ela? Lucas suspirou, como se Mariana tivesse feito uma pergunta inconveniente sobre o tempo. Esta é Verônica. Ela é minha sócia no novo empreendimento. Verônica, esta é Mariana, minha esposa. A forma como ele disse esposa soou como um fardo, não como um título de amor. Verônica estendeu a mão para Mariana, mas não se levantou. Seu aperto foi breve e desdenhoso, e Mariana sentiu a frieza dos dedos dela contra sua pele quente. Prazer em finalmente conhecê-la. Lucas fala tanto de você. Bem, falava. Ultimamente ele anda bem ocupado com coisas mais importantes. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Ela olhou para Lucas, esperando que ele defendesse a esposa, que colocasse aquela mulher em seu lugar. Mas ele apenas se sentou novamente, pegou a taça de vinho tinto que estava sobre a mesa e bebeu um gole longo, como se aquela cena toda não tivesse nada a ver com ele. Sente-se, Mariana. Você está chamando atenção em pé aí no meio do restaurante. Mariana obedeceu, não porque queria, mas porque suas pernas não aguentariam sustentá-la por muito mais tempo. Ela puxou uma cadeira e sentou-se com dificuldade, a barriga batendo na borda da mesa. Um garçom surgiu imediatamente, oferecendo cardápio e água. Mariana aceitou a água com as mãos trêmulas, bebendo tudo de uma vez, tentando ganhar tempo para processar o que estava acontecendo. Então, Mariana, Verônica começou, a voz doce como mel envenenado. Lucas me contou que você está esperando um bebê. Que surpresa encantadora! Não sabia que vocês estavam planejando aumentar a família justamente agora, com a empresa em fase de expansão e tanta coisa acontecendo. A forma como ela disse isso, com aquele tom de falsa simpatia, deixou claro que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Mariana olhou para Lucas, procurando por algum sinal de que aquilo era um mal-entendido, que havia uma explicação razoável para tudo. Mas Lucas evitava seu olhar, concentrado em cortar um pedaço de carne no prato, que Mariana nem havia percebido que já estava lá. Eles já tinham começado a jantar, sem esperá-la, sem se importar com ela. Mariana respondeu, a voz falhando. Nós estamos muito felizes. Sempre quisemos ter filhos. Verônica inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse analisando uma obra de arte que não compreendia. Sempre? Que interessante. Lucas me disse exatamente o contrário. Ele disse que nunca quis filhos, que a gravidez foi um acidente infeliz que complicou tudo. Mas talvez eu tenha entendido errado. Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela virou-se para Lucas, os olhos arregalados, implorando silenciosamente para que ele negasse, para que dissesse que aquilo era mentira. Mas Lucas apenas suspirou novamente, colocando o garfo e a faca de lado, e finalmente a encarou. E o que Mariana viu naqueles olhos que um dia a haviam olhado com amor foi indiferença. Uma indiferença gelada e calculada. Verônica, por favor, pare de ser dramática. E você, Mariana, pare de fazer essa cara de vítima. Estamos entre adultos aqui. Podemos ter uma conversa civilizada. Mariana mal conseguia respirar. O restaurante parecia estar girando ao seu redor, as luzes dos lustres se transformando em borrões dourados. Ela colocou a mão sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer, como se também estivesse sentindo o perigo que pairava no ar. Lucas, o que está acontecendo? Por favor, me explica. O que está acontecendo, Mariana? É que nós precisamos ter uma conversa sobre o futuro. Sobre o nosso futuro. Ou melhor, sobre a falta dele. Verônica se recostou na cadeira, cruzando as pernas com elegância, e pegou a taça de vinho tinto. Ela a girou lentamente, observando o líquido vermelho escuro refletir à luz das velas, um sorriso de satisfação nos lábios. O pianista continuava tocando, alheio ao drama que se desenrolava naquela mesa. Alguns clientes próximos começavam a lançar olhares discretos na direção deles, sentindo a tensão crescente no ar. Mariana, Lucas continuou, a voz controlada, mas fria como gelo. Eu quero o divórcio. Eu e Verônica estamos juntos há mais de 1 ano. Nós nos amamos. E esse bebê, bem, ele não faz parte dos meus planos. Nunca fez. As palavras caíram sobre Mariana como pedras.
Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Seu cérebro se recusava a processar o que estava ouvindo. 1 ano. Eles estavam juntos há 1 ano. Durante toda a gravidez, durante todas as promessas, todos os sorrisos, todos os momentos em que ela havia acreditado que estava construindo uma família. Você está me deixando? Agora? Eu estou grávida de 7 meses, Lucas. 7 meses. Do seu filho. Sim, eu sei há quanto tempo você está grávida, e é exatamente por isso que estamos tendo essa conversa agora. Quanto antes resolvermos isso, melhor. Eu já conversei com meus advogados. Você vai assinar os papéis do divórcio, vai sair da casa, e eu vou te dar uma pensão básica para você e a criança. Nada mais do que o necessário. Verônica deu uma risadinha baixa, tomando mais um gole de vinho. Oh, Lucas, você está sendo muito generoso. Eu acho que básico já é até demais, considerando que ela não trabalha há anos e depende completamente de você. Mariana sentiu as lágrimas começarem a queimar seus olhos, mas ela as segurou. Não. Ela não ia chorar na frente deles. Não ia dar a eles essa satisfação. Ela tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. O choque era grande demais, a traição profunda demais. Lucas, nós construímos uma vida juntos, 4 anos de casamento. Como você pode simplesmente jogar tudo fora? E o nosso bebê? Ele é seu filho. Ele deu de ombros como se estivesse falando sobre o cancelamento de um jantar sem importância. As coisas mudam, Mariana. As pessoas mudam. Eu mudei. E você precisa aceitar isso e seguir em frente. Quanto mais rápido você assinar os papéis, menos doloroso será para todo mundo. Verônica se inclinou para a frente, apoiando o cotovelo na mesa, o decote do vestido vermelho chamando a atenção. Sabe, Mariana, eu até sinto pena de você. Deve ser difícil perceber que você nunca foi suficiente. Mas olha pelo lado bom, pelo menos agora, você é livre para encontrar alguém que realmente te queira. Embora, sendo honesta, com um bebê a reboque, as opções vão ser bem limitadas. Algo dentro de Mariana se rompeu. Uma represa de meses de desconfiança, de noites sozinha, de abraços não retribuídos, de desculpas mal contadas, de promessas quebradas. Ela se levantou, desta vez com força, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Você não tem o direito de me falar assim. Você não sabe nada sobre mim, sobre nós, sobre o que construímos. Verônica se levantou também, e de repente, as duas mulheres estavam cara a cara. Mariana em seu vestido branco manchado pelo suor da ansiedade, Verônica em seu vermelho, impecável e provocador. O restaurante inteiro parecia ter silenciado. Até o pianista havia parado de tocar. Eu sei tudo o que preciso saber, querida. Eu sei que Lucas me escolheu. Eu sei que você é o passado, e eu sou o futuro. E eu sei que você precisa aprender a aceitar sua nova realidade. E então, num movimento tão rápido que Mariana nem teve tempo de reagir, Verônica pegou a taça de vinho tinto que estava na mesa e, com um sorriso cruel, derramou todo o conteúdo sobre o vestido branco de Mariana. O líquido vermelho escorreu pelo tecido delicado, manchando, tingindo, destruindo. Mariana ofegou, as mãos automaticamente indo para a barriga, protegendo o bebê do choque, do frio do vinho, da humilhação. O restaurante explodiu em sussurros. Garçons correram para a cena, mas pararam a uma distância segura, sem saber como intervir. Clientes tiraram os celulares, alguns começaram a gravar. O gerente surgiu de algum lugar, o rosto vermelho de constrangimento. Mas ninguém fez nada. Ninguém defendeu Mariana. Ela estava sozinha, no meio de um restaurante cheio de gente, completamente sozinha. Mariana olhou para Lucas, implorando com os olhos que ele fizesse alguma coisa, que a defendesse, que mostrasse um mínimo de humanidade. Mas Lucas apenas suspirou irritado, como se Mariana fosse a inconveniente naquela situação. Mariana, para de fazer drama. Foi só vinho. Você está exagerando e causando um escândalo. Se você não consegue se comportar como uma adulta, é melhor ir para casa. Foi só vinho. As palavras ecoaram na mente de Mariana como uma sentença. Ela olhou para o vestido arruinado, para as manchas vermelhas que pareciam sangue, para a barriga onde seu filho crescia, alheio ao horror que estava acontecendo. E então ela olhou ao redor,
para todos aqueles rostos que a observavam com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Ninguém ia ajudá-la. Ninguém ia defendê-la. Ela estava sozinha. Mas então, como se o universo tivesse ouvido seu desespero silencioso, a porta do restaurante se abriu. E o ar mudou. A temperatura pareceu cair alguns graus. A vibração no ambiente se transformou em algo denso, pesado, carregado de uma energia que fez todos olharem na direção da entrada. Um homem entrou. Alto, ombros largos, vestido com um terno preto impecável. Seus olhos, escuros como a noite de São Paulo lá fora, varreram o restaurante com uma precisão calculada, até encontrarem exatamente o que procuravam. Mariana. Era Gabriel, seu irmão mais velho, e pela expressão em seu rosto, ele já sabia de tudo. Conte-me qual a sua opinião dessa história, e como você acha que ela irá acabar. Gabriel Almeida não era um homem de muitas palavras. Nunca fora. Desde criança, quando defendia a irmã mais nova dos valentões da escola, até hoje, aos 38 anos, empresário bem-sucedido no ramo de segurança corporativa, ele aprendera que as ações falavam mais alto que discursos. E naquele momento, enquanto seus olhos percorriam o restaurante Bellini até pousarem na cena que se desenrolava ao fundo, cada músculo de seu corpo se preparava para a ação. Ele vira tudo. O vinho sendo derramado sobre Mariana, a risada cruel da mulher de vermelho, a expressão de desdém no rosto de Lucas. Gabriel recebera uma mensagem de um de seus contatos, um segurança que trabalhava no prédio onde ficava o escritório de Lucas, alertando-o sobre uma conversa interceptada dias atrás. Gabriel tinha seus métodos, tinha sua rede de informações. E quando se tratava de sua irmã caçula, a única família que lhe restara depois que perderam os pais num acidente de carro 5 anos atrás, ele não media esforços. Gabriel caminhou pelo restaurante com passos medidos, o som de seus sapatos de couro italiano ecoando no silêncio que se formara. Clientes se viravam para observá-lo. Algumas mulheres sussurravam comentários sobre sua presença imponente, mas ele não prestava atenção em nada disso. Seus olhos estavam fixos em Mariana, que tremia com o vestido manchado de vinho, as mãos protetoras sobre a barriga, o rosto pálido de choque e humilhação. Quando chegou à mesa, Gabriel não disse nada inicialmente. Apenas tirou o paletó do terno e, com delicadeza que contrastava violentamente com sua expressão séria, colocou-o sobre os ombros de Mariana, cobrindo as manchas vermelhas do vestido. Então, com a mão firme, mas suave, tocou o queixo da irmã, levantando seu rosto para que ela o encarasse. Mari, olha para mim. Você está bem? O bebê está bem? Mariana piscou, as lágrimas finalmente escapando e rolando por suas bochechas. Ao ver o irmão, a força que ela vinha tentando manter desmoronou. Ela assentiu, mas sua voz saiu embargada. Gabriel, eles. Eu não sabia. Foi tudo tão rápido. Eu sei, mana. Eu sei. Agora respira fundo para mim. Respira pelo bebê. Você está segura agora. Gabriel se virou então para Lucas e Verônica, que haviam permanecido em pé, observando a cena com expressões diferentes. Lucas parecia incomodado, como se a chegada de Gabriel fosse um inconveniente que ele não havia previsto. Verônica, por outro lado, mantinha aquele sorriso arrogante, achando-se protegida pela presença de Lucas e pela certeza de sua vitória. Vocês devem ser o marido e a amante, Gabriel disse, a voz baixa, mas cortante como uma navalha. Seu tom era calmo, perigosamente calmo. Deixem-me adivinhar. Lucas Mendonça, empresário de tecnologia, herdeiro da fortuna Mendonça, homem que acha que pode fazer o que quiser porque tem dinheiro. E você deve ser Verônica Costa, executiva de marketing, 32 anos, divorciada 2 vezes, conhecida por se envolver com homens casados. Acertei? Verônica perdeu um pouco da cor do rosto. Como você sabe meu nome completo? Eu sei muitas coisas, senhorita Costa. Por exemplo, eu sei que você e Lucas se conheceram em uma conferência em Miami há 13 meses. Sei que vocês começaram o caso 3 semanas depois. Sei que Lucas transferiu R$ 200 mil para sua conta particular nos últimos 6 meses.
E sei que vocês planejam abrir uma empresa juntos assim que o divórcio dele for finalizado. Posso continuar? O restaurante estava em silêncio absoluto agora. Até os garçons haviam parado de se mover. Lucas deu um passo à frente, tentando retomar o controle da situação. Quem você pensa que é para vir aqui e me investigar? Isso é invasão de privacidade. Eu posso te processar por isso. Gabriel riu, mas não havia humor algum naquele som. Pode tentar. Mas antes disso, vamos conversar sobre algumas coisas. Primeiro, sobre como você planejava deixar minha irmã sem nada. Eu tenho aqui, Gabriel tirou um envelope do bolso interno do coletê, cópias de e-mails entre você e seu advogado, discutindo como usar brechas legais para anular o regime de comunhão de bens do casamento. Como alegar que minha irmã é mentalmente instável para tirar a guarda do bebê. Como bloquear todas as contas bancárias dela para forçá-la a aceitar um acordo desfavorável. Mariana ofegou levando a mão à boca. Lucas, isso não pode ser verdade. Você não faria isso. Não com nosso filho. Lucas não respondeu. Sua mandíbula estava tensa, os olhos fixos em Gabriel com uma mistura de raiva e medo. Verônica, percebendo que a situação estava saindo do controle, tentou amenizar. Olha, acho que está havendo um mal-entendido. Jackie, nós só estávamos tentando resolver as coisas de forma civilizada. Civilizada? Gabriel repetiu, a voz subindo pela primeira vez. Vocês acham que jogar vinho em uma mulher grávida no meio de um restaurante é civilizado? Vocês acham que planejar deixá-la na miséria é civilizado? Vocês acham que ameaçá-la com perder a guarda do próprio filho é civilizado? A cada pergunta, Gabriel dava um passo em direção a eles. Lucas recuou, mas Verônica permaneceu firme, embora suas mãos tremessem ligeiramente ao segurar a bolsa de grife. Você não entende a situação, ela disse, a voz menos segura agora. Lucas não ama mais ela. Isso acontece. As pessoas se apaixonam por outras. Não há crime nisso. Você tem razão, Gabriel respondeu, parando bem na frente dela. Não há crime em deixar de amar alguém, mas há crime em abuso psicológico, em ameaça, em coação. E vocês dois cometeram todos esses crimes hoje na frente de dezenas de testemunhas. Gabriel se virou para o restaurante, sua voz agora alta o suficiente para que todos ouvissem. Alguém aqui viu o que aconteceu? Alguém viu essa mulher jogar vinho em minha irmã grávida? Alguém ouviu as ameaças que esse homem fez? Por um momento, ninguém se moveu. Então uma senhora de cabelos grisalhos, sentada 2 mesas à frente, se levantou. Eu vi tudo, ela disse, a voz firme. Foi um absurdo. Aquela moça não fez nada. Ela apenas estava tentando entender o que estava acontecendo, e essa mulher de vermelho jogou vinho nela de propósito. E sim, eu ouvi o marido dela dizendo que ia bloqueá-la financeiramente se ela não saísse. Outro homem se levantou. Eu também vi e ouvi. Tenho tudo gravado no meu celular, inclusive. Minha esposa e eu estávamos chocados com a situação. Íamos chamar o gerente, mas esse senhor chegou. Antes, um por um, vários clientes começaram a se manifestar. Alguns tinham gravações, outros eram apenas testemunhas, mas todos confirmavam a mesma história. Gabriel acenou com a cabeça, agradecido. Então ele se virou para o gerente do restaurante, que estava parado próximo ao bar com uma expressão de profundo desconforto. Senhor gerente, imagino que este estabelecimento tenha câmeras de segurança, não é? O gerente, um homem de meia idade com bigode bem aparado, assentiu rapidamente. Sim, senhor. Temos câmeras em todo o salão. E antes que o senhor pergunte, já solicitei que minha equipe preserve as gravações da noite. Nós não toleramos esse tipo de comportamento em nosso estabelecimento. Esses dois, ele apontou para Lucas e Verônica, não são mais bem-vindos aqui. Lucas explodiu. Isso é ridículo. Você não pode me expulsar. Eu sou cliente VIP deste restaurante há anos. Eu gasto fortunas aqui. Gastava, o gerente corrigiu a voz fria. Sua condição de cliente VIP acaba de ser revogada. E se o senhor não sair voluntariamente, terei que chamar a segurança. Verônica, percebendo que a situação estava completamente perdida, agarrou o braço de Lucas. Vamos embora, Lucas, isso não vale a pena. Deixa ela com o irmão protetor dela. Nós temos coisas mais importantes para fazer.
Mas Gabriel não tinha terminado. Ainda não. Ele deu mais um passo em direção a Lucas, ficando tão perto que podia ver o suor se formando na testa do outro homem. Antes de vocês irem, tem mais uma coisa que preciso esclarecer. Aquele bebê que minha irmã está esperando, ele não é apenas sobrinho dela. Ele é meu sobrinho. E eu prometo a vocês dois que vou fazer de tudo, usar todos os recursos que tenho, todos os contatos, todas as conexões, para garantir que esse bebê cresça em segurança, com amor e sem a influência de vocês dois. E quanto a você, Lucas, se tentar tirar um centavo do que é direito de Mariana, se tentar dificultar o divórcio, se tentar de qualquer forma prejudicá-la, você vai descobrir que há pessoas neste mundo que têm muito mais poder e influência do que você imagina. A ameaça pairou no ar como uma promessa. Lucas abriu a boca para responder, mas nada saiu. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia realmente assustado. Verônica puxou-o novamente. Vamos, Lucas, agora. Gabriel afastou-se, voltando para junto de Mariana, que observava tudo com os olhos arregalados, ainda processando o que estava acontecendo. Lucas e Verônica começaram a se afastar, mas então Mariana, encontrando uma força que nem sabia que tinha, falou. Sua voz era baixa, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. Lucas, espera. Ele parou, virando-se ligeiramente. Mariana se levantou ajeitando o paletó de Gabriel sobre os ombros. Ela deu alguns passos em direção ao marido, ou ex-marido. Ela já não sabia mais o que ele era. Quando esteve próxima o suficiente, ela o encarou nos olhos, aqueles olhos que um dia a haviam feito sentir-se amada. Eu te amei, Mariana disse, a voz embargada, mas firme. Eu te amei com cada pedaço do meu ser. Eu abri mão de quem eu era para ser quem você queria que eu fosse. Eu deixei meu emprego, meus amigos, meus sonhos, tudo porque você disse que me amava, que cuidaria de mim, que construiríamos uma vida juntos. E eu acreditei. Deus, como eu acreditei. Mas hoje você me mostrou quem você realmente é. E sabe de uma coisa? Você não me destruiu. Você me libertou. Lágrimas rolavam por seu rosto, mas ela não as limpou. Deixou que caíssem, que todos vissem sua dor, sua verdade. Porque eu finalmente entendo que eu mereço mais do que isso. Eu mereço alguém que me ame de verdade, não que finja amar quando é conveniente. E meu filho? Ela colocou a mão sobre a barriga. Ele merece um pai de verdade, não um homem que ameaça sua própria criança antes mesmo dela nascer. Então pode ir, Lucas. Pode ir com ela, com suas ameaças, com seus planos cruéis, porque eu vou ficar bem. Meu filho vai ficar bem. E você? Você vai ter que viver sabendo que abandonou o maior presente que a vida poderia te dar por nada além de seu próprio egoísmo. O silêncio que seguiu foi quebrado por um aplauso. Primeiro tímido vindo da senhora de cabelos grisalhos, depois outro e outro, até que todo o restaurante estava aplaudindo Mariana. Alguns clientes tinham lágrimas nos olhos, garçons batiam palmas. Até o pianista, que havia permanecido em silêncio todo esse tempo, começou a tocar novamente, uma melodia suave e esperançosa. Lucas olhou ao redor, vendo-se cercado por olhares de reprovação e apoio direcionado a Mariana. Ele apertou os lábios, agarrou a mão de Verônica e, sem dizer mais nada, saiu do restaurante como um homem derrotado. Verônica o seguiu, mas não antes de lançar um último olhar venenoso para Mariana. Um olhar que dizia que aquilo ainda não tinha terminado. Mas Mariana não se importou. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que podia respirar. Gabriel envolveu a irmã em um abraço cuidadoso, atento à barriga. Mari, você foi incrível, ele murmurou em seu ouvido. Mamãe e papai estariam tão orgulhosos de você. Mariana desabou então, chorando no ombro do irmão, todas as emoções que havia segurado finalmente encontrando vazão. Gabriel apenas a segurou, deixando que ela chorasse, sussurrando palavras de conforto. O gerente do restaurante se aproximou, oferecendo escritório privado para que Mariana pudesse se recompor. Gabriel aceitou, agradecendo, e guiou a irmã para longe dos olhares curiosos. No escritório, uma sala pequena, mas confortável, com sofás de couro e uma mesa de madeira, Mariana finalmente conseguiu se acalmar. Gabriel trouxe água,
lenços, e sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. Mari, a gente precisa conversar sobre o que vem agora. Você não pode voltar para casa, pelo menos não hoje. Você vem comigo, fica no meu apartamento até a gente organizar as coisas. Mariana balançou a cabeça, limpando o rosto. Gabriel, eu não posso te dar trabalho. Que assim, você já fez tanto por mim hoje. Você não está me dando trabalho. Você é minha irmã, Mari. Você e esse bebê são tudo que eu tenho de família. E eu não vou deixar você sozinha nessa. Amanhã, a gente procura o melhor advogado de direito de família de São Paulo. A gente vai garantir que você receba tudo que tem direito. E mais importante, que você tenha a guarda total desse bebê. Lucas não vai tirar nada de você. Eu prometo isso. E se ele lutar? Mariana perguntou, a voz pequena. Ele tem dinheiro, Gabriel, ele tem influência. Ele pode contratar os melhores advogados. E eu tenho provas. Gabriel puxou novamente o envelope que havia mostrado no restaurante. Aqui tem mais do que e-mails, Mari. Tem conversas gravadas, transferências bancárias suspeitas, provas de que Lucas desviou dinheiro da empresa de vocês para financiar a amante. Tem evidências de que ele planejava deixar você sem nada muito antes de hoje. Eu estava investigando ele há semanas, porque algo não me cheirava bem. E eu estava certo. Mariana olhou para o irmão com admiração e gratidão. Como você sabia? Intuição de irmão mais velho. E talvez o fato de que Lucas sempre me pareceu bom demais para ser verdade. Homens que são perfeitos demais sempre estão escondendo algo. E quanto mais eu investigava, mais podre eu descobria. Uma batida na porta interrompeu a conversa. O gerente entrou, seguido de 2 policiais. Gabriel se levantou imediatamente, colocando-se entre os policiais e Mariana. Os oficiais, um homem mais velho com bigode grisalho e uma mulher jovem de olhos atentos, levantaram as mãos em sinal de paz. Calma, senhor. Não estamos aqui para causar problemas. Fomos chamados pelo gerente para registrar uma ocorrência de agressão e ameaça. Gostaríamos de ouvir a versão da senhora, se ela se sentir confortável para falar. Mariana olhou para Gabriel, que assentiu encorajadoramente. Ela respirou fundo e começou a contar tudo. O convite para o jantar, a presença de Verônica, o vinho jogado, as ameaças de Lucas, tudo. A policial anotava tudo em um tablet, fazendo perguntas pontuais, seu rosto se tornando cada vez mais sério, conforme a história se desenrolava. O policial mais velho balançava a cabeça, visivelmente incomodado. Quando Mariana terminou, a policial fechou o tablet e olhou para ela com compaixão. Senhora Mendonça, o que aconteceu hoje foi inaceitável. Nós vamos registrar um boletim de ocorrência completo, com as testemunhas que já se identificaram, as gravações das câmeras de segurança e as evidências que seu irmão possui. Você tem um caso muito forte. Eu recomendo fortemente que procure um advogado especializado em violência doméstica e direito de família o quanto antes. Violência doméstica, Mariana repetiu, a expressão atordoada. Mas ele não me bateu. Ele não me agrediu fisicamente. Não precisa ser física para ser violência, a policial explicou gentilmente. Abuso psicológico, coerção financeira, ameaças, humilhação pública, tudo isso se enquadra como violência doméstica. E no seu caso, considerando que você está grávida, a gravidade é ainda maior. A Lei Maria da Penha protege você, senhora, e nós vamos garantir que essa proteção seja efetivada. Depois que os policiais saíram, levando cópias das gravações e uma lista de testemunhas, Mariana se sentiu exausta. Gabriel notou e se levantou, estendendo a mão para ela. Vamos para casa, mana. Você precisa descansar. Amanhã a gente resolve o resto. Mariana aceitou a mão, levantando-se com dificuldade. Enquanto eles caminhavam pelo restaurante, agora quase vazio, já que era tarde da noite, vários funcionários pararam para falar com ela. A senhora de cabelos grisalhos ainda estava lá, esperando. Ela se aproximou, pegando as mãos de Mariana entre as suas. Querida, eu só queria dizer que você é uma mulher muito corajosa. O que você disse para aquele homem, a forma como você se manteve firme, mesmo estando tão vulnerável, foi inspirador. Se você precisar de uma testemunha, de qualquer coisa,
Aqui está meu cartão. Meu nome é Helena e sou advogada aposentada. Conheço gente boa que pode te ajudar. Mariana aceitou o cartão com lágrimas nos olhos, agradecendo. Helena deu um tapinha carinhoso em sua mão. Cuide-se, querida, e cuide desse bebê. Ele tem sorte de ter uma mãe como você. Do lado de fora, a noite de São Paulo continuava quente, mas Mariana sentiu um frescor no ar que não estava lá antes. Ou talvez fosse apenas a sensação de liberdade começando a florescer em seu peito. Gabriel a ajudou a entrar no carro dele, um sedã preto confortável, e começou a dirigir pelas ruas iluminadas da cidade. Mariana olhava pela janela, vendo as luzes passarem, e pela primeira vez em muito tempo permitiu-se pensar no futuro. Não um futuro planejado por Lucas, mas um futuro seu. Um futuro onde ela poderia ser quem realmente era, onde poderia criar seu filho com amor e dignidade, onde não precisaria andar em cascas de ovos ou se diminuir para caber nas expectativas de alguém. E ao pensar nisso, mesmo com toda a dor, toda a traição, toda a humilhação daquela noite, Mariana sentiu algo se acender dentro dela. Esperança. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do apartamento de Gabriel quando Mariana acordou. Por um breve momento, ao abrir os olhos e ver o teto desconhecido, ela não soube onde estava. Então, tudo voltou de uma vez. O restaurante, o vinho, as ameaças, a humilhação e Gabriel, seu irmão que aparecera como um anjo vingador no momento em que ela mais precisava. Mariana colocou a mão sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer suavemente, como se estivesse lembrando-a de que não estava sozinha, de que tinha uma razão para seguir em frente. O apartamento de Gabriel ficava em Pinheiros, em um prédio moderno com segurança 24 horas. Ele sempre fora cuidadoso, sempre planejava tudo com antecedência, sempre se preparava para o pior. E naquele momento, Mariana agradecia a Deus por ter um irmão assim. Ela se levantou devagar, o corpo pesado pela gravidez e pelo cansaço emocional da noite anterior. Vestiu o roupão que Gabriel havia deixado para ela e saiu do quarto de hóspedes. Na cozinha, Gabriel já estava acordado, vestido com uma camisa social azul clara e calça de alfaiataria preta, preparando café. Ele olhou para cima quando Mariana entrou e sorriu, um sorriso pequeno, mas caloroso. Bom dia, dorminhoca. Como você está se sentindo? Mariana se sentou na banqueta da ilha de cozinha, aceitando a xícara de chá de camomila que Gabriel lhe ofereceu. Cansada, confusa, mas estranhamente aliviada. É como se um peso que eu nem sabia que estava carregando tivesse saído das minhas costas. Gabriel assentiu, servindo-se de café preto. Isso é porque você finalmente viu a verdade, Mari. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Agora você pode começar a construir uma vida de verdade, não uma ilusão que você estava tentando manter viva. Ele pegou uma pasta de couro marrom que estava sobre a mesa e a abriu, retirando vários papéis. Enquanto você dormia, eu fiz algumas ligações. Marquei uma consulta com a doutora Fernanda Ribeiro, uma das melhores advogadas de direito de família de São Paulo. Ela nos recebe hoje às 10 da manhã. Também marquei um retorno com o seu obstetra para amanhã, só para garantir que está tudo bem com você e com o bebê depois do estresse de ontem. E Gabriel pausou, tirando mais um papel. Eu entrei em contato com um corretor de imóveis. Não quero pressionar você, mas acho que seria bom você ter seu próprio espaço. Um lugar que seja só seu, onde você possa criar seu filho em paz. Mariana sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente. Ela parecia ter um reservatório infinito delas. Gabriel, eu não sei como te agradecer. Tudo isso, toda essa ajuda, eu não sei se algum dia vou conseguir retribuir. Gabriel se inclinou sobre a ilha pegando a mão da irmã. Mari, você não precisa me retribuir nada. Você é minha irmã. Quando mamãe e papai morreram, eu prometi a mim mesmo que sempre cuidaria de você. E é isso que estou fazendo. Além do mais, ele sorriu. Eu vou ser tio. Tenho que garantir que meu sobrinho cresça em um ambiente saudável e feliz. Algumas horas depois, Mariana se encontrava no escritório elegante da doutora Fernanda Ribeiro,
localizado em um edifício comercial na Avenida Paulista. O escritório era espaçoso, com estantes cheias de livros de direito, diplomas nas paredes e uma grande janela que oferecia uma vista impressionante da cidade. Fernanda era uma mulher na casa dos 50 anos, cabelos curtos tingidos de um loiro elegante, óculos de armação discreta e um terno cinza impecável. Seus olhos, porém, eram quentes e acolhedores quando ela apertou a mão de Mariana. Senhora Mendonça, é um prazer conhecê-la. Gabriel me contou um pouco sobre sua situação, mas gostaria de ouvir de você mesma o que aconteceu. Mariana contou tudo novamente, cada detalhe, desde quando começou a suspeitar que algo estava errado no casamento, até a cena horrível do restaurante. Na noite anterior, Fernanda ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais em um tablet, seu rosto mantendo uma expressão profissional, mas seus olhos revelando empatia e, em certos momentos, indignação. Quando Mariana terminou, Fernanda se recostou na cadeira e entrelaçou os dedos sobre a mesa. Bem, senhora Mendonça, deixe-me ser clara com você. O que seu marido fez constitui abuso psicológico, coerção e ameaça. Com as provas que Gabriel reuniu e as testemunhas do restaurante, nós temos um caso extremamente forte. Vou entrar com um pedido de medida protetiva ainda hoje, impedindo que Lucas se aproxime de você ou tente qualquer contato que não seja através de advogados. Também vou solicitar o bloqueio de todas as contas conjuntas para evitar que ele transfira ou esconda bens. E o bebê? Mariana perguntou, a voz tremendo. Ele falou em tentar tirar a guarda. Ele pode fazer isso? Fernanda balançou a cabeça com firmeza. Não com as evidências que temos. Um juiz jamais daria guarda a um pai que ameaçou a mãe grávida, que planejou deixá-la sem recursos financeiros e que demonstrou total desprezo pelo bem-estar da criança. O máximo que Lucas conseguirá, se conseguir algo, será regime de visitas supervisionadas. E mesmo isso, eu vou lutar para limitar ao máximo, pelo menos até que a criança seja mais velha e possa decidir por si mesma. Mariana sentiu um alívio imenso lavar sobre ela. E o divórcio? Quanto tempo vai demorar? Em casos normais, pode levar meses, às vezes anos. Mas, dado as circunstâncias, a violência documentada e o fato de você estar grávida, vou pedir celeridade ao processo. Com sorte, e com um juiz sensato, podemos ter uma sentença em 3 a 6 meses. Quanto à divisão de bens, você tem direito a 50% de tudo o que foi adquirido durante o casamento. A casa onde vocês moram, os carros, investimentos, tudo. Vou garantir que você receba cada centavo que é seu por direito. Ao sair do escritório, Mariana sentiu-se mais esperançosa do que em meses. Gabriel a esperava na recepção, e eles desceram juntos para almoçar em um restaurante japonês próximo. Enquanto comiam, Gabriel explicou mais sobre os passos seguintes. Ele já havia mandado uma equipe de confiança até a casa que Mariana compartilhava com Lucas para recolher suas roupas e pertences pessoais. Tudo seria embalado e levado para um depósito seguro até que ela decidisse onde morar. E quanto à casa? Mariana perguntou brincando com o sushi no prato. Eu sei que tenho direito à metade, mas não sei se consigo voltar lá. Tem muitas memórias ruins agora. Então vende sua parte para ele, ou força a venda e divide o dinheiro. Não se prenda a lugares, Mari. Lugares são apenas estruturas. O que importa é onde você se sente em paz. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina de consultas médicas, reuniões com advogados e sessões de terapia. Fernanda havia recomendado uma psicóloga especializada em vítimas de abuso doméstico. E Mariana começou a fazer sessões 3 vezes por semana. No início foi difícil. Falar sobre o casamento, sobre como ela havia se perdido nele, sobre como havia ignorado sinais evidentes de que algo estava errado porque queria acreditar na ilusão de uma vida perfeita. Mas aos poucos, sessão após sessão, Mariana começou a se reconectar com quem ela era antes de Lucas. Ela lembrou que gostava de ler, que passava horas em livrarias e bibliotecas antes de casar. Lembrou que amava cozinhar, experimentar receitas novas, que sonhava em um dia abrir um pequeno café. Lembrou que tinha amigas,
Amigas que ela havia deixado de ver porque Lucas sempre tinha alguma desculpa para ela não sair, sempre algum compromisso que ele inventava para mantê-la presa. E pela primeira vez, Mariana começou a entender que o que ela havia vivido não era amor. Era controle disfarçado de cuidado. 2 semanas após aquela noite fatídica no restaurante, Mariana estava no apartamento de Gabriel quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas Gabriel, que estava ao lado dela, encorajou-a a atender. Era Helena, a senhora de cabelos grisalhos do restaurante, a advogada aposentada. Sua voz era doce e maternal ao telefone. Mariana, querida, espero que não se importe de eu ligar. Consegui seu número com o gerente do restaurante. Eu estava pensando em você e queria saber como está. Mariana sentiu-se tocada pelo gesto. Estou bem, dona Helena. Melhor do que estava. Comecei terapia, tenho uma ótima advogada e meu irmão está me ajudando muito. Que maravilha ouvir isso. Olha, eu sei que pode parecer intromissão, mas eu gostaria de convidá-la para um chá na minha casa. Tenho algumas amigas que passaram por situações parecidas e criaram um grupo de apoio informal. Achei que você poderia se beneficiar de conhecê-las, de ouvir histórias de mulheres que sobreviveram e prosperaram depois de relacionamentos abusivos. Mariana olhou para Gabriel, que assentiu encorajadoramente. Eu adoraria, dona Helena. Muito obrigada pelo convite. O chá aconteceu no sábado seguinte, na casa de Helena, em um bairro charmoso de Higienópolis. A casa era aconchegante, cheia de plantas, livros e fotografias de família. Havia 5 mulheres além de Mariana e Helena, todas de idades diferentes, de histórias diferentes, mas todas com um ponto em comum. Haviam sobrevivido a relacionamentos abusivos e reconstruído suas vidas. Uma delas, Beatriz, uma arquiteta de 40 anos, contou como seu ex-marido a controlava financeiramente, como ela teve que recomeçar do zero, com 2 filhas pequenas. Hoje, 10 anos depois, ela tinha seu próprio escritório de arquitetura e as filhas estavam na faculdade. Outra, Camila, uma professora de 28 anos, falou sobre como demorou para perceber que estava em um relacionamento abusivo porque não havia violência física, apenas psicológica. Foi só quando uma amiga a confrontou que ela acordou para a realidade. Cada história era diferente, mas todas tinham o mesmo recado. Era possível recomeçar. Era possível ser feliz novamente. Era possível criar filhos sozinha e dar a eles uma vida cheia de amor e segurança. Mariana chorou ouvindo aquelas mulheres, mas eram lágrimas de alívio, de esperança, de perceber que não estava sozinha, que havia toda uma comunidade de mulheres que haviam trilhado o mesmo caminho doloroso e saído do outro lado mais fortes. Quando Mariana voltou para o apartamento de Gabriel naquela tarde, ela se sentiu diferente, mais leve, mais confiante. Gabriel notou imediatamente a mudança em sua expressão. Como foi? Foi incrível, Gabi. Eu conheci mulheres incríveis que passaram por coisas terríveis e conseguiram se reconstruir. Uma delas abriu uma ONG que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Outra escreveu um livro sobre sua experiência. Todas elas são tão fortes, tão inspiradoras. E sabe o que eu percebi? Eu também posso ser assim, eu também posso me reerguer. Gabriel sorriu orgulhoso. Eu sempre soube que você podia, mana. Só estava esperando você perceber isso, mas nem tudo eram flores. Uma tarde, 3 semanas após a separação, Fernanda ligou com más notícias. Lucas estava contestando o processo, alegando que Mariana era instável emocionalmente e que havia exagerado os eventos do restaurante. Ele havia contratado uma equipe de advogados de elite e estava disposto a lutar. Pior ainda, ele estava usando a mídia a seu favor, espalhando histórias de que era ele a vítima, que Mariana era manipuladora e que havia armado toda a cena do restaurante para prejudicá-lo. Mariana ficou devastada quando soube. Ela estava em uma consulta de rotina com o obstetra quando recebeu a notícia e quase entrou em trabalho de parto prematuro de tanto estresse. O médico teve que medicá-la e mantê-la em observação por algumas horas. Gabriel chegou ao hospital em minutos, furioso.
Ele ligou para Fernanda imediatamente, exigindo uma resposta. Fernanda, sempre calma e estratégica, explicou que aquilo era esperado. Homens como Lucas, acostumados a ter poder e controle, não desistem facilmente. Mas ela tinha um plano. Vamos processar ele por difamação. Vamos tornar pública a gravação do restaurante, com a permissão das testemunhas. Vamos mostrar para todos que ele é o abusador, não ela. E vamos ganhar, Gabriel. Eu prometo que vamos ganhar. E foi o que ela fez. Na semana seguinte, com a autorização de Mariana e das testemunhas, Fernanda vazou estrategicamente para a imprensa partes da gravação do restaurante. O vídeo mostrava claramente Verônica jogando vinho em Mariana, Lucas fazendo ameaças e a reação dos clientes do restaurante. A repercussão foi imediata e devastadora para Lucas. Redes sociais explodiram com hashtags de apoio a Mariana. Empresas que faziam negócios com a empresa de Lucas começaram a cortar laços. Investidores recuaram. E o mais importante, a opinião pública virou completamente contra ele. Lucas tentou fazer uma entrevista para se defender, mas apenas piorou as coisas. Ele apareceu nervoso, suando, suas desculpas soando vazias e ensaiadas. Quando o entrevistador perguntou sobre as ameaças que ele havia feito, Lucas tentou minimizar, dizendo que estava apenas nervoso e que Mariana havia entendido mal. Mas as gravações não mentiam, as testemunhas não mentiam, e o público não era tolo. Mariana assistiu à entrevista do apartamento de Gabriel, segurando uma xícara de chá entre as mãos. Ela não sentiu satisfação em ver Lucas se afundar, apenas uma tristeza profunda pelo homem que ele havia se revelado ser. O homem com quem ela casou, ou achava que tinha casado, não existia. Talvez nunca tivesse existido. Talvez ela tivesse se apaixonado por uma ilusão, por uma versão de Lucas que ele apresentava ao mundo, mas que não era real. Gabriel desligou a televisão e sentou-se ao lado da irmã. Como você está? Triste, mas também aliviada. Porque agora todo mundo sabe a verdade. E eu não preciso mais carregar isso sozinha. Naquela noite, Mariana teve um sonho. Ela estava em um campo aberto, cheio de flores silvestres, com o bebê nos braços. O sol brilhava no céu azul sem nuvens, e ela podia ouvir o riso de uma criança. Quando ela olhou para baixo, viu que o bebê tinha os olhos dela castanhos e brilhantes, e um sorriso que iluminava todo o seu rostinho. E naquele sonho, Mariana soube que tudo ficaria bem, que ela e seu filho teriam uma vida cheia de amor, de alegria, de paz. Uma vida que eles construiriam juntos longe de mentiras, longe de manipulação, longe de dor. Quando acordou na manhã seguinte, Mariana colocou a mão sobre a barriga e fez uma promessa ao filho que ainda não havia nascido. Eu vou te proteger. Vou te dar todo o amor que eu tenho. E vou te ensinar que você merece ser amado de verdade, não de mentira. Vou te ensinar a reconhecer amor verdadeiro quando ele aparecer e a fugir de amor que machuca. E vou te ensinar que ser forte não significa não chorar, mas significa se levantar toda vez que cair. Gabriel bateu na porta do quarto trazendo o café da manhã. Mari, a Fernanda ligou. Tem novidades boas. Lucas desistiu de contestar o divórcio. Ele vai aceitar a divisão de bens conforme a lei e não vai mais lutar pela guarda. Aparentemente, a pressão pública foi demais para ele. Ele só quer que isso termine logo. Mariana respirou fundo, deixando a notícia se assentar. Acabou, então. Realmente acabou. Acabou, Gabriel confirmou, sorrindo. Agora você pode focar no que realmente importa. Você e seu bebê. E focar foi exatamente o que Mariana fez. Ela começou a procurar apartamentos, lugares que a fizessem sentir em casa. Começou a comprar coisas para o bebê. Um berço branco, roupinhas minúsculas, brinquedos macios. Começou a pensar em nomes. Se fosse menino, talvez Miguel, em homenagem ao pai deles que tanto amavam. Se fosse menina, talvez Luna, porque ela nasceria em uma fase nova da vida de Mariana, uma lua nova cheia de promessas. Um mês depois da separação,
Mariana estava em uma loja de móveis para bebê quando sentiu a primeira contração. Não era forte, apenas um aperto, mas ela sabia o que era. O bebê estava chegando. Ela ligou para Gabriel imediatamente, que largou tudo e correu para buscá-la. No caminho para o hospital, Mariana segurou a mão do irmão, respirando profundamente a cada contração. Ela estava com medo, mas também animada. Finalmente conheceria seu filho. Finalmente seguraria nos braços a razão pela qual tudo valia a pena. No hospital, entre contrações e respirações, Mariana pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A traição, a humilhação, a dor, mas também a libertação, a força que descobriu ter, o apoio que recebeu. E pensou que talvez, apenas talvez, tudo aquilo tivesse acontecido por uma razão. Para ela acordar, para ela se encontrar novamente, para ela se tornar a mulher e a mãe que precisava ser. E quando finalmente ouviu o primeiro choro do bebê, quando a enfermeira colocou aquele serzinho pequeno e perfeito em seus braços, Mariana soube com absoluta certeza que tinha feito as escolhas certas, que tinha tido a coragem de sair, de lutar, de recomeçar, e que daquele momento em diante tudo seria diferente, tudo seria melhor, porque ela não estava mais vivendo na sombra de ninguém, ela estava vivendo sua própria luz. O choro do bebê preencheu o quarto do hospital com uma música que Mariana jamais esqueceria. Era um menino, Miguel Almeida dos Santos, 7 quilos e 300 gramas, de vida pura, de esperança materializada, de amor incondicional. Quando a enfermeira colocou aquele pequeno ser em seus braços, Mariana sentiu algo dentro dela se transformar completamente. Todas as dúvidas, todos os medos, todas as inseguranças que a haviam atormentado durante meses simplesmente desapareceram. Ela olhou para aquele rostinho enrugado, os olhinhos fechados, os dedinhos minúsculos que se agarravam ao seu dedo, e soube que estava olhando para o seu propósito. Gabriel estava ao lado dela, com lágrimas nos olhos, observando o sobrinho com uma expressão de pura adoração. Ele é perfeito, Mari. Olha só esse narizinho. Ele tem o nariz do papai. Mariana riu entre lágrimas, concordando. E a boca da mamãe. Olha como ele franzia assim os lábios. É igualzinho ela fazia nas fotos. Os 3 dias no hospital foram uma mistura de exaustão e êxtase. Mariana mal dormia, não porque Miguel fosse um bebê difícil, mas porque ela não conseguia parar de olhar para ele, de tocar seu cabelo fininho, de contar os dedinhos das mãos e dos pés, de se maravilhar com cada movimento, cada som, cada respiração. Gabriel ia visitá-la todos os dias, sempre trazendo flores, comida caseira e presentes para Miguel. No segundo dia, as amigas do grupo de apoio de Helena apareceram, trazendo mais presentes, mais amor, mais força. Helena segurava Miguel com a experiência de quem havia criado 4 filhos e 7 netos. Ele é um guerreiro, esse menino. Olha só a força com que ele segura meu dedo. Ele veio ao mundo com propósito, Mariana, assim como você renasceu com propósito. No terceiro dia, quando Mariana estava prestes a receber alta, uma enfermeira entrou no quarto com uma expressão estranha. Havia alguém na recepção pedindo para visitá-la, um homem. Ela disse o nome e Mariana sentiu o estômago gelar. Lucas. Gabriel, que estava no quarto ajudando a arrumar as coisas de Miguel, ficou tenso imediatamente. Ele não pode entrar. A medida protetiva impede qualquer aproximação. Eu sei, a enfermeira respondeu. Por isso ele está na recepção e não aqui. Mas ele está insistindo muito. Disse que só quer ver o filho, que tem esse direito. Mariana olhou para Miguel, que dormia tranquilamente em seus braços. Ela respirou fundo, sentindo uma calma estranha tomar conta dela. Peça para ele esperar. Eu vou descer e falar com ele, mas só eu. E na presença de seguranças. Mari, você não precisa fazer isso, Gabriel. Protestou. Deixa eu resolver isso. Deixa eu tirar ele daqui. Não, Gabi, eu preciso fazer isso. Eu preciso fechar esse ciclo, por mim e pelo Miguel. 20 minutos depois, Mariana estava na sala de espera da recepção do hospital, com 2 seguranças ao lado e Gabriel observando de longe, pronto para intervir ao menor sinal de problema. Lucas estava sentado em uma das cadeiras de plástico azul,
as mãos entrelaçadas, a cabeça baixa. Quando ele levantou o rosto e a viu, Mariana quase não o reconheceu. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Havia olheiras profundas sob seus olhos. O cabelo estava despenteado. A barba por fazer. Ele vestia uma camiseta simples e jeans, tão diferente do executivo impecável que ela conhecera. Mariana, ele disse, a voz rouca, obrigado por aceitar me ver. Mariana permaneceu em pé, mantendo distância. 5 minutos, Lucas, você tem 5 minutos, fale o que veio falar. Lucas se levantou, mas os seguranças deram um passo à frente, fazendo-o parar. Ele levantou as mãos em sinal de paz e permaneceu onde estava. Ele começou, a voz falhando. Eu vim pedir desculpas. Eu sei que não significa nada depois de tudo que eu fiz, mas eu precisava dizer. Eu fui horrível com você. Fui cruel, egoísta, covarde. E eu me odeio por isso todos os dias. Mariana cruzou os braços, esperando. Não era simpatia que ela sentia, mas também não era raiva. Era apenas uma vontade de entender, de ter respostas. Por que, Lucas? Por que você fez tudo aquilo? Se você não me amava mais, se queria ficar com ela, por que não simplesmente me contou? Por que teve que me humilhar daquele jeito? Lucas passou a mão pelo cabelo, um gesto que Mariana reconhecia de quando ele estava nervoso. Porque eu sou um covarde. Porque eu achei que se eu fizesse você parecer a vilã, seria mais fácil para mim. Se eu te empurrasse a me odiar, eu não teria que lidar com a culpa de ter te traído. Mas não funcionou. A culpa só cresceu. E quando aquele vídeo vazou, quando o mundo inteiro me viu pelo que eu realmente era, eu percebi que tinha destruído a única coisa boa que eu tinha na vida. E a Verônica? Mariana perguntou, surpresa com o quão calma sua voz soava. Onde ela está? Lucas deu uma risada amarga. Ela me deixou. No dia seguinte ao vazamento do vídeo, quando os investidores começaram a pular fora, quando a empresa começou a afundar, ela disse que não tinha assinado para lidar com um fracasso, que ela merecia coisa melhor, e então ela foi embora, provavelmente procurar o próximo idiota para manipular. Mariana sentiu uma pontada de algo que poderia ser pena, mas ela rapidamente afastou o sentimento. Você criou sua própria cama, Lucas, e agora tem que deitar nela. Mas eu não vim aqui para ouvir suas justificativas. Você disse que queria ver seu filho. Por quê? Você deixou bem claro naquela noite que não o queria. Lucas engoliu em seco, e Mariana viu lágrimas se formarem em seus olhos. Porque eu estava mentindo. Para mim mesmo. Para você. Para todo mundo. A verdade é que eu estava aterrorizado. Aterrorizado de ser pai, de não ser bom o suficiente, de falhar. E em vez de admitir isso, eu fugi. Eu destruí tudo. E agora eu perdi tudo. A empresa está quase falindo. Verônica me usou e me jogou fora. Minha família se virou contra mim. Tudo o que eu tenho é a possibilidade de conhecer meu filho. E eu sei que não mereço, Mari. Eu sei que não mereço nada. Mas, por favor, deixa eu pelo menos vê-lo, só uma vez. Mariana olhou para aquele homem quebrado na sua frente e sentiu uma mistura de emoções. Parte dela queria dizer não, queria proteger Miguel de alguém que havia mostrado ser capaz de tanta crueldade. Mas outra parte, a parte dela que era mãe, pensou no futuro. Pensou em Miguel um dia perguntando sobre o pai. Pensou em ter que explicar por que ele não podia conhecê-lo. E ela percebeu que aquela decisão não era só sobre ela e Lucas, era sobre Miguel. Você pode vê-lo, Mariana disse finalmente, mas com condições. Você entra no quarto com os seguranças presentes. Você não o segura, apenas olha. E depois disso, você aceita o acordo que a Fernanda propôs. Você não luta pela guarda, não tenta me impedir de criar ele da forma que eu achar melhor. Você pode pedir visitas supervisionadas quando ele for mais velho, se você realmente mudar e provar que é capaz de ser um pai de verdade. Mas, por enquanto, você fica de longe da nossa vida. Entendeu? Lucas assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo. E eu aceito. Obrigado, Mari. De verdade. De volta ao quarto, Mariana sentou-se na cadeira ao lado do berço onde Miguel dormia. Gabriel estava tenso,
claramente insatisfeito com a decisão da irmã de deixar Lucas entrar. Mas ele respeitou. Lucas entrou acompanhado de 2 seguranças, caminhando devagar, como se estivesse entrando em um lugar sagrado. Quando ele viu Miguel pela primeira vez, seu rosto se transformou. Toda a arrogância, todo o ego, tudo desapareceu, substituído por pura admiração. Ele é lindo, Lucas sussurrou, parando a uma distância respeitosa do berço. Ele se parece com você. Ele se parece com ele mesmo, Mariana corrigiu. Ele é o Miguel. E ele vai crescer sabendo que é amado, protegido e valorizado, coisas que você não soube dar. Lucas não respondeu. Apenas ficou ali parado por alguns minutos, olhando para o filho, antes de finalmente se virar para sair. Na porta, ele parou. Mari, eu realmente sinto muito, por tudo. E eu espero que um dia, talvez anos no futuro, você possa me perdoar. Não por mim, mas por você. Para que você possa seguir em frente sem carregar raiva. Eu já estou seguindo em frente, Lucas, e quanto ao perdão, talvez um dia. Mas esse dia não é hoje. Lucas acenou com a cabeça e saiu, escoltado pelos seguranças. Gabriel se aproximou de Mariana, colocando a mão em seu ombro. Você foi muito generosa com ele, mana. Não fui generosa com ele. Fui justa com o Miguel. Ele merece conhecer a história toda quando crescer. Merece poder fazer suas próprias escolhas sobre o pai. Eu não vou ser quem tira isso dele. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de primeiras vezes. A primeira vez que Miguel sorriu. A primeira vez que ele dormiu a noite toda. A primeira vez que ele agarrou o dedo de Gabriel e não soltou. A primeira vez que Mariana o levou para conhecer o túmulo dos pais, sussurrando para eles que estavam vendo tudo lá de cima e que ela finalmente estava bem. Finalmente em paz. Mariana encontrou um apartamento encantador em Pinheiros, perto de Gabriel, com 2 quartos, uma cozinha espaçosa e uma varanda com vista para um parque. Ela decorou o quarto de Miguel com tons de azul e amarelo, encheu de bichinhos de pelúcia e livros infantis. Na sala, ela montou um pequeno cantinho de leitura, retomando seu amor pelos livros que havia abandonado há tanto tempo. Com a divisão dos bens do divórcio, Mariana tinha estabilidade financeira. Não era rica, mas tinha o suficiente para viver confortavelmente e criar Miguel com dignidade. E mais importante, ela tinha sua liberdade. Ela podia tomar decisões sem pedir permissão. Podia sair quando quisesse. Podia ser quem ela realmente era sem medo de julgamento ou represália. 6 meses após o nascimento de Miguel, Helena convidou Mariana para participar de uma palestra sobre resiliência feminina que seu grupo estava organizando. No início, Mariana hesitou. Falar sobre o que tinha passado ainda era difícil, doloroso, mas Helena insistiu. Sua história pode ajudar outras mulheres, querida. Pode mostrar que é possível sobreviver, que é possível renascer. E assim, numa terça-feira chuvosa de abril, Mariana se encontrou em pé num pequeno auditório em Pinheiros, diante de 50 mulheres, contando sua história. Ela falou sobre o casamento que parecia perfeito, mas escondia controle e manipulação. Falou sobre a noite no restaurante, sobre a humilhação, sobre as ameaças. Falou sobre Gabriel, sobre Fernanda, sobre Helena e todas as mulheres que a apoiaram. E falou sobre Miguel, sobre como ele se tornou sua força, seu propósito, sua razão para seguir em frente. Quando terminou, o auditório estava em silêncio. Então, uma mulher começou a aplaudir, depois outra, e outra, até que todas estavam de pé, aplaudindo, chorando, algumas gritando palavras de encorajamento. Depois da palestra, várias mulheres se aproximaram dela, compartilhando suas próprias histórias, agradecendo por ela ter tido coragem de falar. Uma delas, uma jovem de 20 e poucos anos chamada Júlia, segurou a mão de Mariana com força. Eu estou passando exatamente pelo que você passou. Meu namorado me controla, me diminui, me faz sentir que não sou nada sem ele. Mas ouvindo você eu percebi que eu posso sair, que eu mereço mais. Obrigada. Muito obrigada. Mariana abraçou, Júlia sussurrando em seu ouvido. Você pode sim. E você vai. E quando sair você vai descobrir que é muito mais forte do que imagina.
Aquela noite marcou o início de algo novo para Mariana. Ela começou a dar palestras regularmente, compartilhando sua história, ajudando outras mulheres. Helena a convidou para ser voluntária na ONG que Beatriz havia fundado, ajudando mulheres vítimas de violência doméstica. Mariana descobriu que tinha um talento natural para ouvir, para acolher, para oferecer apoio sem julgamento. Um ano após a separação, numa manhã ensolarada de sábado, Mariana estava no parque com Miguel, que já começava a dar seus primeiros passinhos cambaleantes. Gabriel estava com eles, sempre presente, sempre protetor, sempre o tio coruja que mimava o sobrinho sem limites. Eles estavam sentados num cobertor, fazendo um piquenique, quando Gabriel olhou para a irmã e sorriu. Você está feliz, Mari. De verdade feliz. Eu posso ver nos seus olhos. Mariana olhou para Miguel, que ria tentando pegar uma borboleta, e depois para o irmão. Eu estou, Gabi. Pela primeira vez em muito tempo, eu sou genuinamente feliz. Não aquela felicidade forçada que eu fingia ter com Lucas, mas uma felicidade real, que vem de dentro. De saber quem eu sou, de gostar de quem eu sou. Mamãe e papai estariam tão orgulhosos de você, Gabriel disse, a voz embargada. Da mulher que você se tornou, da mãe incrível que você é. Mariana pegou a mão do irmão. E eles estariam orgulhosos de você também. Por ter sido meu porto seguro, minha fortaleza. Eu não teria conseguido sem você, Gabi. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Mariana se sentou na varanda do apartamento com uma xícara de chá, observando as luzes da cidade. Ela pensou em tudo o que havia acontecido. A traição, a dor, a luta, a vitória. E ela percebeu que, de uma forma estranha, ela era grata. Grata por ter descoberto a verdade, por ter tido coragem de sair, por ter encontrado sua força. Porque aquela noite horrível no restaurante, por mais dolorosa que tivesse sido, havia sido o catalisador para sua transformação. Ela não era mais a Mariana que entrou naquele restaurante, insegura e perdida. Ela era uma mulher que conhecia seu valor, que não tinha medo de lutar pelo que era certo, que sabia que merecia amor verdadeiro e respeito. E um dia, quando Miguel fosse grande o suficiente para entender, ela contaria sua história para ele. Não para falar mal do pai, mas para ensiná-lo sobre resiliência, sobre dignidade, sobre amor próprio. 2 anos depois daquela noite fatídica, Mariana estava irreconhecível. Ela havia voltado a estudar, fazendo uma pós-graduação em psicologia, sonhando em um dia abrir seu próprio consultório especializado em ajudar mulheres em situações de abuso. Ela havia retomado amizades antigas e feito novas. Ela havia aprendido a confiar novamente, a se abrir novamente. E o mais importante, ela havia ensinado Miguel através de ações e não palavras, o que significava ser forte, ser gentil, ser verdadeiro. Em uma tarde de outono, quando as folhas começavam a cair das árvores do parque perto de sua casa, Mariana recebeu uma carta. Era de Lucas. Ele escrevia dizendo que havia passado os últimos 2 anos em terapia, trabalhando em si mesmo, tentando entender e corrigir seus erros. Ele não pedia perdão, não pedia uma segunda chance. Apenas agradecia por ela ter permitido que ele visse Miguel naquele dia no hospital e dizia que esperava, algum dia, poder ser digno de conhecer o filho que ajudou a criar, mas não teve coragem de amar na época certa. Mariana leu a carta, dobrou-a cuidadosamente e guardou-a em uma caixa onde mantinha documentos importantes. Talvez um dia ela mostrasse para Miguel, ou talvez não. Ela decidiria quando o momento fosse certo, mas naquele dia ela simplesmente deixou o passado onde ele deveria estar, no passado. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons de laranja e rosa, Mariana pegou Miguel no colo. Ele tinha 2 anos agora, falava sem parar, fazia perguntas sobre tudo, ria com facilidade. E quando ele olhou para ela com aqueles olhos castanhos brilhantes e disse: "Eu te amo, mamãe", Mariana sentiu seu coração transbordar. "Eu também te amo, meu amor, mais do que tudo nesse mundo." E naquele momento, segurando seu filho em sua casa que ela mesma escolheu, vivendo a vida que ela mesma construiu, Mariana soube com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa. A escolha de sair,
de lutar, de recomeçar. A escolha de escolher a si mesma e ao seu filho acima de qualquer outra coisa. E essa escolha tinha feito toda a diferença. Porque no final, a noite daquele restaurante não foi o fim da história de Mariana, foi apenas o começo. O começo de uma jornada de autoconhecimento, de cura, de renascimento. Uma jornada que provaria que não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce novamente. E quando nasce, traz consigo a promessa de um novo dia, de uma nova chance, de uma nova vida. Uma vida onde o amor próprio é a base, onde a dignidade não é negociável e onde a felicidade não depende de ninguém além de você mesma. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana, Gabriel e Miguel tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dor, superação e renascimento, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Você conhece alguém que precisava ouvir essa mensagem? Compartilhe com essa pessoa. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que não importa o quão difícil seja a situação, sempre é possível recomeçar. Sempre é possível se reerguer. Sempre é possível escolher a felicidade. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre a vida, o amor e a força que existe dentro de cada um de nós.